Pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem foi entrando, muito obrigada. Eu não vou ter condições de estar olhando aqui quem está chegando, porque senão fica os comentários aqui, né, no rosto da convidada e fica meio complexo. Mas vão chegando, vai ser uma conversa bem gostosa, né? Hoje eu estou aqui com a Roberta e nós nos conhecemos já há alguns anos, né? E acompanho também o teu trabalho. E vai ser uma conversa muito leve, que eu espero, solta, bem nessa condição mesmo do que eu proponho aqui, que é a nossa striptease da alma, né? Ou seja, sem muita formalidade. E estou trazendo hoje esse tema, que é essa relação da arte, né, como um caminho de cura, né, a arte de cuidar do corpo, da mente e do espírito. E aí a gente vai entendendo aos poucos o porquê que eu fui trançando esse tema aqui, né? De acordo com com o que a gente faz, né? Com tanta coisa que a gente faz, né, Roberta, que a gente vai fazendo uma colcha de retalhos. Mas, para começar, também eu gostaria que você mesma se apresentasse, né? Falasse um pouco de ti, assim, aquilo que você sente que é mais gostoso, mais agradável aqui da tua característica. Bom, essa sempre foi uma grande dificuldade, sabe, Mari, falar das coisas, porque identidade, ela é uma coisa bem desafiante, né? Porque quem é você? É aquilo que você faz ou é aquilo que você é? Começa por aí, né? Uhum. E essa identidade é uma construção para definir um pouco de si mesmo, né? Então eu sempre tive essa dificuldade, porque eu nunca sei dizer onde eu só sei aonde eu estou, mas quando a gente vai falar de quem nós somos, aí tem uma trajetória de um passado, né? E é um passado de experiências, então a gente pode falar de experiências profissionais, de vida, de tudo, né? Mas as pessoas gostam de saber sempre da profissão, né? O que ela faz, com o que ela trabalha. E então a gente costuma definir, na maioria das vezes, na grande parte das pessoas, é uma profissão, né? Então eu não sei mais qual a minha profissão. Estamos juntas nisso, assim, tem um monte de coisa que a gente, né? Porque, assim, eu fiz várias formações, né? Assim, a minha primeira formação acadêmica foi nutrição. Inclusive, esse ano nós estamos fazendo 30 anos de formada, a nossa turma, né? Eles vão até comemorar lá no Rio, estou indo também para fazer essa comemoração de 30 anos, né? É tempo, né? E aí, nessa trajetória, eu fui da nutrição, querendo aprender a como melhorar minha performance, porque eu era atleta. Eu era atleta profissional na época de voleibol. E naquela época não tinha, só tinha Barça, né? A base. Só a Barça que informava, não tinha Google. E era nas bibliotecas, né? Porque para Isso, quem é que ia ter uma Barça dentro de casa era realmente os abastados, né? os Assim, abastados, né? E numa biblioteca, por exemplo, da universidade, quando você queria pegar um periódico, e chamava periódico, não era artigo, ó. E você levava assim, tipo, 4, 5 meses para chegar. Quando chegava o artigo, já tinha acabado aquela informação, já tinha passado. Então, foi essa trajetória. Eu fui sempre fazendo formações para melhorar a minha performance. Até hoje, né? Então, as coisas sempre eu fui atrás de ser, eu chamo que eu sou atleta da minha própria vida, né? Então, do atletismo, na parte atleta do voleibol, profissionalmente, eu fui fazendo outros esportes depois, mas eu costumo me definir que eu sou atleta da minha própria vida, né? E isso fez eu fazer várias formações, né? Acho que como a sua trajetória também. Então eu comecei com nutrição, aí eu vi que a nutrição, só a comida não adiantava no ser humano, porque a gente comia e de repente eu falava, não, mas eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou comendo, mas naquele jogo lá acontece alguma coisa que eu tenho tudo, cara. Eu estou totalmente preparada. Quando chega lá, eu não consigo saltar os 80 centímetros para bater na bola. Aí eu comecei a perceber que existia também uma emoção. E que se eu tivesse estressada, ou se eu tivesse com raiva, ou se eu tivesse com medo, ou se fosse tipo uma final e aquela pressão,
aquilo influenciava na comida que eu comia, não valia de nada. Podia eu ficar sem comer ou comendo, tanto fazia, porque a emoção predominava em cima da nutrição. E aí eu comecei a estudar bastante, tudo que é de emoção, eu fui atrás de treinamentos ligados à emoção. E aí eu vi que não adiantava só a emoção. E nessa época eu já tinha parado o voleibol, comecei a ser atleta de remo aqui do Rio Grande do Norte já. E aí continuava essa jornada, né? E aí eu percebi que, na realidade, o pensamento mandava na emoção e na nutrição. Aí foi quando eu entrei na programação neurolinguística, né? E aí comecei a fazer as formações. E eu nunca quis dar aula de programação neurolinguística, era sempre para mim, né? Então eu promovia as pessoas, os nossos mestres, para poder eu estar me desenvolvendo. E aí eu fiz 12 practitioners, não sei quantos masters fui fazendo. E para trabalhar esse pensamento, como é que forma, como constrói, como é que se eu consigo ou não controlar, né, o pensamento, porque se você dispara, aí é onde entra a neurociência hoje, né? Sim. Se você dispara aquele pensamento, a sinapse ela não tem volta, então você disparou, vai gerar o comportamento. Aí a química que mexe com o corpo, pronto, estraçalha tudo, né? Aí começa todo o sistema bioquímico, que aí eu fui estudar bioquímica também lá, depois da nutrição fui estudar bioquímica da nutrição, para perceber que disparou, os neurotransmissores são injetados, não tem mais volta. Então, é feixe elétrico, então vai até o final da sinapse. Então, o que significava que o pensamento predominava em cima da emoção. E foi aí que eu comecei a estudar bastante a programação neurolinguística, e aí começa outra questão, mas tem algo além do pensamento. Tem algo além do pensamento. E o que é isso? O nosso sistema familiar. E aí fui para as constelações, né? Porque o sistema familiar tem a ver com tudo, né? Quer dizer, nós não somos uma memória vazia a partir do momento da nossa vida. A gente já carrega a vida de todos os nossos ancestrais. Né? Nós não somos só né? Nasceu depois que cortou o cordão, a gente já vem muito antes, né? Com toda uma história, uma trajetória, né? Então, aí, vou explicar quem eu sou eu e todos os outros que vieram antes de mim. Então, a ciência, até então, chamava isso de genética, né? Mas isso não é genética, isso se chama ancestralidade. E assim como a parte de filo, né, da fisiologia, acompanha, né? Puxou o olho, puxou o cabelo, etc., do vô, tataravô, avó, pai, mãe. Mas você traz também a bagagem emocional, as crenças e valores, os pensamentos, e principalmente, né, as experiências, os comportamentos que eles passaram, eventos que eles passaram, a gente carrega. A história, mesmo sem né? conhecer. Isso é que é interessante, mesmo sem conhecer. E aí eu fui nessa onda da constelação, de estudar as ancestrais e tal. E nesse momento agora, eu vejo, além dessa bagagem toda, tem a nossa alma. Onde foi parar a minha alma? E aí agora eu estou no resgate da minha alma. Por isso que quando você falou striptease da alma, poxa, eu estou exatamente nesse momento. E é por isso que essa coisa, né? O pessoal que acompanha aqui já sabe como veio assim, né? Striptease da alma. É tão interessante, porque tem gente que achou que ia, né? Imagina o que essa mulher ia fazer, né? Fazer um striptease, uma coisa assim. Mas é um despir-se realmente, né? Porque, como você disse, nós costumamos perguntar para a pessoa, né? Quem é você? Até parece que a gente sabe realmente quem é mesmo, né? Que tem uma dimensão muito maior. Mas a pessoa vai esperando essa vinculação com os papéis que a gente desempenha, né? Então, por exemplo, eu costumo colocar, mas assim, eu estou, né? Eu estou mãe, eu estou profissional, eu já estive professora, né? Dava aula, magistério e colégio, essas coisas todas. Depois eu migrei para outras coisas.
Então é assim, é um estar, né? Porque eu estar aqui, eu estou. Agora, quem eu sou, aí não tem nem nome, né? Porque assim, eu não sou Mari, se a gente pensar nessa dimensão mais espiritual, não é a Mari, estou Mari. Está Mari, eu estou Roberta e cada um está o seu nome porque deram um nome, né? Não, e outra, porque assim, eu costumo colocar uma coisa, né? Se a gente pensar na vida em termos de continuidade dessa alma, por exemplo, né, dessa essência, a Mari só existe nessa oportunidade. A Roberta só nessa oportunidade. Entre o nascer e o morrer. Depois, aí essa bagagem, né, dessa experiência da Roberta fica, mas não é mais a Roberta, pode ser outro ser. Né? E o que, que acontece além disso, né, que é muito E interessante. provavelmente a Roberta vai estar em outro ser. Por isso eu chamo os seres de ser, não de pessoa, né? Eu sempre chamo as pessoas de ser, porque para mim é um ser que habita ali dentro daquele corpo, aqui dentro desse corpo, aí dentro de cada corpo tem um ser. Esse ser é esse espírito, essa alma, né? Então, esse ser que habita, esse nome, a gente deve ter algum nome, mas a gente não sabe, por isso eu chamo de ser. Então, provavelmente a Roberta vai estar em outro ser no futuro. Influenciando também. Dela, ou também. Ou influenciando os que estão, que ficaram também, né? Quando a gente fala da alimentação, é interessante, Roberto, porque como você foi mexer com essa coisa da nutrição do corpo, né? Eu não tive essa experiência, mas eu tenho a experiência de um processo de mudança em termos de como me alimentar. Sim. E eu percebo que existe uma coisa muito interessante. Por isso que eu falo assim, como é delicado, às vezes difícil alguém mudar o seu estilo, né, de alimentação, a sua forma de comer. Por quê? Não é simplesmente chegar e colocar assim, olha, essa comida lhe faz mal, você não come mais. Porque é isso que a gente vê que as pessoas não conseguem mudar. E aí, no meu processo, eu fui percebendo que o alimento, ele não é só a comida, mas é uma história de vida. Então, como é que o meu sistema se alimentava? Entende? Então, tem coisas, por exemplo, que foram além do processo bioquímico, quando eu parei de comer açúcar branco, porque aí eu não, né, já faz mais de 20 anos que eu não como carne vermelha, não como peixe, não como frango, né? Não tomo refrigerante, nada. Então, assim, é uma coisa. Hoje eu falo que é uma alegria no supermercado e olhar e falar, nossa, eu não preciso de quase nada, né? Quase Só vai nada, direto assim. para o setor, né? Vai para o setor, então comprar, né, um feijão, um arroz Grãos integral, grãos e coisas, e não tem, né, essa necessidade. E é muito interessante porque para fazer esse processo, realmente precisa ter essa percepção que o alimento não é só a questão da comida ali, mas é um histórico do que vem com esse comer, que é como o meu sistema, juntando aqui, como o meu sistema familiar comia, né? Então, quando eu parei de comer determinadas coisas, é complexo, porque aí você chega na casa, principalmente da família, nossa, mas se você não está comendo como eles, é como se estivesse deixando, renegando algo que eles estão trazendo, que é essa tradição. E precisa de uma força grande para poder ultrapassar também tudo isso, né? Porque assim, olha, o afeto continua, é só o jeitinho de comer, assim, né? Só aquele jeitinho. E como é delicado isso. Então, saber de ti, assim, essa transição também para você, como foi passar por esse processo dessa consciência alimentar, entende? Dentro dessa coisa, desse histórico familiar. Bom, para mim falar disso é muita experiência, né? Que eu passei comigo e com muitos clientes. Eu fui nutricionista por muito tempo, convencional, depois não convencional. Ontem mesmo eu estava dando uma entrevista num canal de TV aqui
E aí a menina que estava filmando e tudo, ela falou assim, eu sou nutricionista. Eu falei assim, mas você é tão novinha? Aí ela falou assim, mas eu já sou e trabalho. Aí ela falou, eu falei assim, mas você faz o quê? Aí eu falei assim, eu não sei. Porque eu já fui assim, igual academia, mas hoje eu trabalho com nutrição energética. E não é essa nutrição que a universidade fala para você comer. A minha nutrição é para você não comer. Aí ela, eu gosto disso. Então, assim, a minha trajetória foi exatamente do alimento a não alimento. Então, eu comecei querendo saber do que fazia me nutrir para melhorar minha performance, até perceber que a nutrição não é só o alimento. Então, a nutrição é afeto. A nutrição, ela é vinculada com a mãe, com o peito, com o dar, o doar. Então, eu comecei a estudar esse vínculo muito com o alimento desde lá da bagagem. Então, crianças que foram amamentadas, elas lidam de uma forma com o alimento. Crianças que não foram amamentadas lidam com outra forma com esse alimento, porque não tem um vínculo afetivo, né? Então, quanto mais vínculo, mais a criança é desapegada. E mais talvez uma sensação, não sei, me ocorreu aqui, uma sensação de saciedade. De saciedade, então, né? Assim, quando você não tem o peito da mãe, você fica sempre insatisfeito. Então, é uma coisa que não tem, até hoje não tem um estudo científico. Eu tenho meu estudo empírico de milhares de clientes que eu já atendi, de minha observação pessoal e dos meus clientes. São estudos de caso, né? Eu nunca peguei os meus estudos de caso e publiquei, até porque chegou um dia também, eu estava tão de saco cheio da nutrição que eu peguei a pilha das minhas fichinhas, que a gente fazia fichinha técnica, né? Não tinha computador. Sim. E eu queimei numa fogueira e foi todos os meus estudos de caso embora. Então, não dá nem para resgatar. Então, assim, falar desse vínculo, né, da emoção que a criança tem com o alimento e na hora que ela está comendo, como aquela estrutura familiar lida com o alimento. E como eles lidam tem a ver com quem veio antes, se teve escassez ou se não teve escassez. E a maioria de nós tivemos escassez. Não tem como. Se for pensar em pessoas aí, né, quando foram lá para trás mesmo, os nossos ancestrais, não tem como, né? Não vai chegar em situações bem delicadas mesmo. Bem delicadas de escassez, de fome, de privação alimentar. E isso é como se, naquele momento, tudo isso, por isso tão importante, por isso uma mãe fala vai morrer, porque tem toda uma questão de vida, né, de sobreviver, e tem uma questão do afeto, tem a questão do moral, do ético, do econômico, das crenças. Então, tudo isso está pregado. A gente chama isso em PNL de âncoras, né? Âncoras, As âncoras que conectam o alimento vêm de todas as áreas. Então, por isso é tão desafiante quando uma pessoa fala, eu vou deixar de comer isso, ou eu vou ter um controle na minha alimentação, ou eu vou ter uma mudança total de alimentação. Então, vem essa carga toda. Então, primeiro é o medo de passar fome. Você já imaginou se todo mundo do planeta hoje tivesse clareza de que não precisa de comer para viver? E não precisa, porque aí um dia a gente pode falar só sobre isso, né? Viver de luz, mas pelo menos assim, não a mesma quantidade, não a mesma coisa, né? A necessidade desse alimento. Eu tenho uma experiência, Roberta, de um jejum que eu estava fazendo, um jejum prolongado de 10 dias. E deve saber, né? Quando você vai fazer um jejum mais longo, o terceiro dia é um punk, assim, porque é onde está tendo todo um processo de limpeza, de depuração do corpo. Uhum. E aí eu comecei a passar tão mal, sabe? Me deu uma coisa, eu comecei a chorar. E eu fiquei assim, meu Deus,
eu estou me privando da comida, será que eu estou querendo morrer? Eu estou querendo me matar? Eu comecei a vir exatamente as crenças todinhas com relação à comida. Se você não comer, você morre, se é isso, se é aquilo, se é aquilo. E eu falei, meu Deus, e agora, e agora? Mas foi me dando, porque foi o auge realmente da desintoxicação, né? E de repente teve um insight. Em um determinado momento veio um insight que foi assim, não, agora é que eu estou me cuidando. Uhum. Agora é que eu estou cuidando. E aquilo, naquele momento, eu me lembro que eu levantei, eu fui até o banheiro, assim, em frente ao espelho, né, assim, nua, assim, olhando para o meu corpo, sabe? E eu tocava e falava assim, puxa, eu fiz um poema para o corpo naquele momento, um poema de vida. E aí fiquei 10 dias, né? E começou a vir uma força que eu falava, meu Deus, que negócio louco, agora eu não quero comer mais. Na época, a pessoa que estava junto comigo, que estava me orientando, falou, não, mãe, você não está fazendo um processo de viver de luz, você está fazendo um jejum. Então, Uhum. o jejum tem começo, meio e fim, né? Então, vamos lá. Mas é muito interessante, porque tudo depois começa a ter um outro significado, o alimento, né? A Uhum. quantidade do alimento e tudo mais. E no momento presente, por exemplo, eu estou saindo, né, me recuperando da Covid. E aí foi a relação com o paladar e com o olfato. Então, imagina assim, Você eu, perdeu o olfato? eu, o olfato, foi um susto que eu fui passar um Vic nos pés, assim, que eu Eu estava com a senti. pressão muito baixa, e foi esse Vic que está estragado, não tem cheiro, aí que eu percebi que eu estava sem olfato. Ah. Fiquei cheirando óleo essencial, né, malaleuca, que é forte, e nada. Aí eu falei, e agora? Porque assim, o alimento tem tudo isso, essa relação dos sentidos, né? Porque Uhum. tudo que estimula ali. E outra coisa era o paladar, né? Então, assim, me alimentar, quando você. A diferença, né? Não tem Eu não tem, não tem, cadê? não tem sabor. O sabor. E Não aí? tem, porque assim, neurologicamente, você só sente se tiver olfato. Olfato. Só tem gosto se tem o olfato. Então, tanto é que quando você gripa mesmo, e você não sente o. Uhum, Então, a Covid faz a mesma coisa que é o vírus, né? sim. Ele vai lá diretamente e fecha. Mas aí eu comecei a usar esse outro mecanismo, que é o que a gente conhece bem, que foi assim, peraí, o que que eu tenho nesse alimento? Fui explorar. Uhum. Então, por exemplo, tá legal, eu não estou sentindo o cheiro, mas eu cheirava mais ainda. Então eu fui aguçando no nível de maior profundidade. E o sabor, aí era pegar, bom, o que que eu distingo? Quente, frio, fibra, não fibra, não sei o quê. Então eu comecei a explorar Outros parâmetros. outros aspectos para quê? Para que pudesse manter o prazer na alimentação. Uhum. Compreende? Porque eu vi também Baseado no que você já tinha de histórico de no. experiência do alimento, né? Eu sei que eu fazia, eu faço a minha comida, então eu já tenho uma experiência, tenho um Uhum. histórico, então eu comecei a discernir mais ainda, compreendeu? Uhum. Qual é o alimento, por exemplo, hoje eu sinto manga eu ainda sinto bem fininho, assim, sabe? Uma coisa lá, manga, mas mamão é pouco, o mamão eu sinto mais aquele é aguado, a textura, a temperatura. Então vai explorando outras coisas que eu achei interessante no sentido de que normalmente a gente não nem percebe muito isso, né? Porque a gente não está ligado. A gente come e engole, né? Na maioria das vezes, na maioria das pessoas, né? Sim. Não tem a conexão. Então, hoje mesmo o programa que eu fui falar da rádio, o tema era jejum, né? Jejum e emagrecia, né? Então, esse processo de jejuar, de você purificar, né? De você limpar. Então, quando você se priva do alimento, quando você coloca o alimento na boca, parece que ele faz, né? Expande, né? Então, é um momento de conexão, o jejum. Conexão com você, com o todo. Com você, com um poder a mais que não está só no alimento.
Porque o prazer pelo prazer, só pelo sabor, tá. Então, a comida, ela é muito mais do que o prazer. Ela é a nutrição, né? Ela é a conexão, ela é o vínculo, ela é a emoção. Então, tá tudo tão pregado nessa coisa do comer, que se você fala assim, mas o que você pode falar para uma pessoa que, pô, ela tá comendo tudo, ainda não tem uma qualidade na alimentação, nem pensa sobre isso, ela só quer comer para encher mesmo o bucho e não ter a sensação de fome, ter a barriga preenchida, e normalmente preenche até o esôfago, né, para poder ter Sim. aquela sensação melhor. E sai bem, porque agora eu já comi, mas nesse momento ela até sente um paladar, mas ela não sabe o que está por trás da comida. Por isso as pessoas comem muito. Por isso a quantidade cada vez está maior. Porque o que tem atrás de um alimento se chama prana, que é uma energia sutil. E o que alimenta a nossa alma, primeiro, para depois alimentar o corpo, é essa energia sutil chamada prana. Prana para os hindus, né? Para os Sim. indianos, né? E cada cultura vai definir essa energia. Eu sou muito da Índia, então eu coloco como prana, né? Mas essa energia sutil que vem da alimentação, esse alimento que a gente tem hoje no mercado não tem quase. Por isso, então assim, a gente precisa de prana para viver. E prana é só um pouquinho, porque é tão forte essa energia que basta uma energia prânica condensada, sutil e pouca, você se alimenta para o dia inteiro. E isso também é Mas, interessante, Roberto, que você está colocando, porque, por exemplo, eu também sou professora de yoga, né? E essa relação do prana, da respiração, porque quando a gente fala, está respirando, você está respirando é o oxigênio. O oxigênio é a parte, né, digamos assim, física do processo. Nós estamos trazendo esse prana, essa energia vital através da respiração. Mas o processo ele se amplia quando temos a consciência disso. sim, Porque que nós você também produz prana. podemos dirigir esse prana para as partes do nosso corpo, conscientemente, né, com a respiração. Então, Isso. aquilo que nos alimenta, na realidade, como você está colocando, né, que assim, não é a massa, o feijão, mas é de onde vem esse feijão, né? Então é aquilo que recebeu do sol, dos nutrientes e tudo mais, essa força vital é que A chega força até vital. nós, né? Então, vamos chamar que essa energia sutil, que ela é fluida, tá? Um dia a neurociência ainda vai chegar lá. Eu acho que está perto já, porque o jejum intermitente já está pesquisando. Hoje mesmo eu busquei, Sim. de ontem para hoje, eu tentei buscar os artigos mais recentes. Então, depois que isso, eu falava isso há 30 anos atrás, dentro da academia, eu era louca, imagina só, né? Que não existia, fazer jejum era coisa de louco, de doente. E hoje tem jejum intermitente e tem hoje muitos trabalhos científicos provando que funciona. Tanto é que as religiões usam isso há muitos anos, Sim. né? E a questão é que essa energia sutil, que ela é fluida, invisível, quântica, quando ela vai se condensando em energia mais densa e formando a matéria, ela vai virando a força vital. E essa força vital, ela é aquilo que gera a vida. E essa vida começa com os brotos, com as sementes, né? Então, essa semente, para virar uma semente, ela já foi transformada física, quimicamente, de luz, que é esse prana, Uhum. que é essa energia sutil, que a gente pode se chamar luz, porque é a energia mais sutil, né? Que vai condensando e transformando de luz, de feixe elétrico, luz até chegar na matéria condensada, que vai virando os elementos químicos, que gera força vital, que vira semente. Mas essa semente, ela teve que ter água, né? Que é H2O, ela teve que ter sol, ela teve que estar numa terra, Terra. ela teve que condensar todos esses elementos químicos e físicos e vira a semente que brota, que gerou a vida. Então, nesse momento, quando você come esse alimento, você está comendo essa energia que brota. Então, isso tem prana, tem força vital.
Mas a partir do momento que esse alimento ele já vai sendo processado, ele vai sendo manipulado, ele vai perdendo também toda essa força, essa energia. E aí vira só massa, aquilo que você falou. Vira massa, fibra. Fibra que não tem mais energia. Então, por isso as pessoas têm que comer em quantidade. Porque para tirar o sutil, que já está quase morto, precisa comer muito para no final sair isso aqui. E aí é um interessante também, eu não sei, né, como é a tua relação com isso, mas quando eu fui deixando, né, de comer a carne, né, vermelha, branca, frango, tudo, isso nunca aconteceu de uma maneira, como é que eu vou te dizer, agora eu quero isso. Para mim essas coisas nunca aconteceram assim. É simplesmente meu corpo não conseguia mais, sabe? Eu não conseguia mais comer aquilo. Hoje eu falo que se alguém quiser me torturar, é só pôr um pedaço de carne na minha boca. Vai ser uma tortura, porque não dá, não consigo mais assimilar, né? Não desce. Açúcar, mesma coisa. O açúcar branco, eu passei... quando eu parei realmente de usar açúcar branco, eu ainda uso um mascavo, né? Coisa assim, não tenho problema com isso. É raro, mas uso. Mas... o branco foi uma loucura, assim. Foram 2 meses roendo, rapadura pura, preta, depois do almoço. Era uma necessidade, é um vício mesmo. E eu fico assim, como é delicado, né, a mudança de um hábito. Porque aí entra o componente físico, mas esse componente mental, né, emocional. Porque o que a gente ganha quando a gente está ali, eu fico olhando, você falando assim, do alimento processado, e eu fico olhando as prateleiras, por exemplo, né, do supermercado, com os enlatados, eu já comi, tá? Então, assim, os enlatados, as coisas, e eu faço uma relação desse enlatado também com essas emoções enlatadas que a gente acaba querendo consumir. Uhum. Não uma emoção mais genuína, mas aquilo que me dá uma emoção rápida, tá entendendo? Assim, eu preciso disso aqui, eu preciso ingerir isso aqui, eu preciso comprar bastante coisa, né, para poder ter essa sensação aqui de saciedade também. O consumo excessivo também é esse alimento das emoções, né? Então eu compro, eu posso, então a gente vai pegando. E aí as crenças também que estão ligadas a isso, né? Então eu posso, eu tenho poder, eu tenho isso. Então vira uma coisa tão, digamos assim, não vou nem, ia falar uma salada de fruta, mas não é, é uma gororoba mesmo, assim, né? Uma mistura, que a coisa fica complexa nessa relação de mudança de hábitos, né? Mudar um hábito. Agora, eu trabalhei muito tempo, né? Hoje, os processos que eu pego de nutrição mesmo, né? São bem desafiantes. São pessoas que têm obesidade mesmo, né? E elas já tentaram de tudo, elas sabem muito mais de nutrição do que eu, né? Elas sabem conta caloria, sabe a tabela de caloria de todos os lados, sabe quantos nutrientes tem. Eu não decoro o mínimo disso, sem nem na época mesmo de estudante de nutrição eu não decorava, diga lá agora. Então, assim, o que acontece é que existe a questão dessa mudança precisa, primeira coisa, sabe, Mara? É a vontade. E os filósofos, até hoje, né? Ninguém hoje, em toda a história da filosofia, muitos escreveram sobre a vontade, né? Da onde nasce a vontade, de onde vem a vontade. Então, a vontade parte do princípio que existe a necessidade e a vontade. Então, a necessidade é muito mais fácil de você identificar, porque ela é muito pontual, mas a vontade ela não é. E aí é onde eu acho que a gente entra no tema que é da alma mesmo. A alma, a alma, que é o nosso ser que está habitando neste corpo, essa vontade, ela vem dessa alma. E essa alma, ela tem a vontade da evolução sua. Mas essa alma também, ela pode, com a história das vidas dela, né, desse ser que está junto, também se boicotar.
E aí, essa comunicação entre a alma, que está no ser, e o ser, que é o físico, é onde a pessoa não consegue mudar o padrão de comportamento. Porque fica um conflito interno entre aquilo que você é, daquele nome que é a Mary hoje, que é a Roberta hoje, da experiência que ela tem, com a alma que tem muito mais experiências, porque está conectada com todos os outros seres que já viveu naquele ser. E aí tem mais uma coisa, aí é que voltamos novamente naquela questão da ancestralidade. Porque para esse ser e essa alma estar presente neste momento, né, aqui, vivo, encarnado, etc., ele carrega a experiência dos seus antepassados. Então, essa vontade, que pode ser a vontade desse ser, às vezes pode ser também contraditória com a vontade, entre aspas, com o histórico, né, das estruturas que tiveram os seus antepassados. Então, essa relação de culpa que a pessoa acaba tendo por estar sendo diferente do seu sistema, porque o que todos querem é fazer parte, é pertencer. Então, para pertencer, né? Aí, às vezes, assim, eu pertenço, mas aqui a minha alma chama para cá. Então, como entrar em contato com essa relação, desse conflito, né? E a gente só consegue dar um passo além se a gente também respeita e honra o que foi vivido. Isso. E aí precisa fazer o que a gente chama respeito, honra e ressignificação. Ressignificação. Isso porque se teve muita escassez dessa galera que está atrás, então aquela pessoa ela não pode mudar o comportamento dela. Porque ela tem que comer para todos eles, para saciar a fome, a vontade de todos eles. Então, por isso, ela quer mudar, o corpo aqui quer mudança, quer mudar, sabe o que fazer, mas não tem permissão dessas pessoas. Porque aí pode vir culpa inconsciente, né? Mas, na realidade, é como se eles estivessem se alimentando daquilo ainda. Então, precisa fazer um trabalho com os ancestrais mesmo, de honrar, né? De agradecer, talvez perdoar e também ressignificar, para que haja essa desconexão, para que você aqui possa ser liberada para fazer a sua mudança de comportamento. E aí fica tudo muito mais fácil. Mas, enquanto isso não acontece, é bem desafiante, porque a pessoa já sabe, aí você fala assim, não, vamos fazer um trabalho de educação alimentar. Não é por aí. Não adianta, porque educação alimentar é para aquela pessoa que já está com comportamento e quer só dar uma melhorada em alguma qualidade. Mas aquela pessoa que tem a compulsão e que ela realmente tem grandes vínculos com essa ancestralidade, ela não consegue. Ela não consegue. Ela tem o que se chama de vício, né? Aqui pra gente é vício, compulsão. Mas não é ela que é viciada. Mas são todos aqueles outros que estão atrás delas e que dependem daquilo para sobreviver aonde é que eles estejam. Numa instância igual ou numa instância espiritual. Então, falar isso para uma pessoa assim, que está comendo normalmente, a pessoa fala, nossa, que papo doido! Eu me lembro, sabe o quê? Que viagem é essa? Tomaram o quê? Eu me lembro, Roberta, que muitos anos atrás eu estava na casa do meu pai e aí eu estava participando de uma iniciação, né, mestre professor em Light Healing, e energeticamente mexeu muito, né, aqui comigo e tal. Eu tive uma diarreia. Então eu cheguei e falei assim, bom, eu não vou comer, eu vou, né, aquietar meu organismo aqui um pouco. E meu pai quase enlouqueceu, sabe? Ele falou, minha filha, você precisa comer. Pai, eu tô tendo diarreia, eu não posso comer, eu tô limpando aqui, calma. Ele queria, não, você tem que ficar forte. Aí queria todo antes alguma coisa para parar a diarreia, né? Porque assim, para ele já foi, eu sei quanto foi difícil, né? Então, que assim, ótimo, fazia antes, comia carne, comia de tudo. Isso é uma relação interessante também,
quando eu comecei o processo todo, né, de mudança de alimentação, eu fui percebendo até características, né? Por exemplo, meus dentes, eles são mais voltados para dentro. Um dia eu tive um insight, eu falei, lógico, eu era a menina boazinha, que todo mundo queria, era isso que era falado. A Mari é muito bom para a gente sair, para a gente viajar, porque para comer fora, porque ela não dá trabalho, ela come tudo, ela come de tudo. E aí eu tive esse insight que eu realmente era assim, o que você não gostava? Não, eu como tudo, porque eu tinha que agradar os outros. Né? Como era forte esse processo. Pegava até na comida, né? E era pela comida. Porque aí tem criança que dá trabalho, né? Não é ruim sair com ele, viajar, porque dá trabalho. Não, a Mari come de tudo, quer dizer, põe tudo para dentro. Esse colocar tudo para dentro não era só a comida. Era não podia dizer não, não podia se colocar, né? É engolir, né? É colocar e ter um monte de sapo atravessado, né? Porque se tiver os sapos a gente engolisse, pelo menos poderia fazer uma digestão. O problema é que tá tudo atravessado. E essa relação, por isso que eu coloco, né? Que é uma mudança tão profunda, né? Que é quando se junta, né? Lidar com essas emoções, que aí entra desse corpo, né? Nós mesmos, que corpo é esse agora, né? E esse corpo, ele está sendo preparado para a nova terra, né? Se é que ela vai conseguir ficar nova. Se é que a gente sobrevive, né? Não, a gente já sei que não, mas ela vai. Tipo assim, a gente vai ter que, talvez aos poucos, né? Porque essa onda tá vindo agora, novamente, para ver se as pessoas se tocam da mudança que tem que acontecer. Mas essa mudança tá todo mundo ainda muito no 3D, no materialismo, né? E não está percebendo o que está acontecendo no mundo sutil. Né? Então, essa coisa que tem a ver com vínculo alimentar tem a ver com vínculo espiritual. E as pessoas estão tão presas, foram muitos anos achando que morreu, que o corpo é corpo, que não tem uma coisa que rege o universo, porque vendeu-se a ideia do catolicismo, né, de que existia uma pessoa, né, superior. Uma personificação, né? Uma personificação, né, de que tudo. E existe, hoje a física quântica prova, a neurociência prova, até Einstein, antes de morrer, disse que Deus existia, né? Então, assim, não é esse Deus personificado, mas é essa energia sutil quântica que gera tudo, que é a força motriz. Então, essa força motriz, nós somos todos conectados. Mas, à medida do momento que nós estamos no corpo humano, no físico, na matéria, nós nos desligamos. Por isso chama indivíduo, né? Indivíduo, é dividido, né? Somos divididos em pequenas partes desta coisa que é a matrix, que é a energia máxima, né? Então, como nós somos divididos, tem esse vazio. A gente sente esse vazio, que os filósofos já diziam, que Sartre dizia que era angústia, o outro dizia que era o vazio, cada um dá um nome diferente. Mas, no fundo, é a ausência da conexão com essa divindade. Cada um vai dar o seu nome. Você pode chamar do que for. Mas enquanto você sente isso, o alimento não vai ser alimento. Porque você não vai conectar com isso. Porque existe um fluxo de energia. Desde a pessoa que vai plantar, aquela que vai arar a terra, que vai colocar a terra, que vai aguar a terra, que vai tomar conta daquela energia, que aquela energia vai crescer, que ela vai se transformando até chegar na sua boca. Olha a quantidade de energia, de coisas, de processos que passaram. E como é feito também o alimento, quer dizer, como é todo o processo, como né? Preparado, né? Preparado. Como é preparado? Por exemplo, isso eu já passei por experiências de estar na casa de uma pessoa, né? De uma amiga, e tinha uma pessoa que fazia o alimento.
Tinha dia que eu estava lá, eu comia, e a comida era assim, era até essa, mas eu comia, eu saía direto pro banheiro, passando mal. Eu falei, ela não está bem, entendeu? Meu corpo sente esse negócio. Quando ela estava bem, estava ótimo, mas limpa, quanto mais limpa de impureza que os alimentos trazem de veneno, né? Vamos dizer assim, mais você sente isso, né? Quanto e menos é como a energia, pessoa sente, como ela está, né? Tem vários processos assim, mas está trazendo essa condição. Eu estou olhando aqui, eu falo, oh, meu Deus, quando o papo tá bom, a gente vai vendo que a coisa já vai, né? O tempo vai ficando curto, mas é assim mesmo. Essa relação do vazio, né? Que fala assim, ao mesmo tempo, o vazio existencial, então assim, entrando um pouquinho mais profundo, assim, e esse vazio também é o essencial, né? O não, vazio é essencial, mas tem um vazio, né? Que é o vazio mesmo, assim, que é a totalidade, né? isso, porque o vazio é o todo, né? Exatamente. E aí parece um paradoxo, porque você olha assim, eu tenho essa sensação de vazio e é ruim, é angustiante, mas o vazio é aí que é a totalidade. Mas quando você entra nele, Tem a consciência de tudo isso e pode tá estar entrando ali. presente nele. Aí Exatamente. ele deixa de ser vazio, aí ele vira o todo de novo, né? Então, assim, é essa dicotomia mesmo, que é a vida que é assim, né? Desse jeito. Agora, como é que nós vamos, por exemplo, na hora que sentimos esse vazio, a gente quer preencher. E a primeira coisa que a gente quer preencher é com o alimento, é com a comida. E qualquer coisa que tem aqui, deixa eu colocar aqui para preencher. Então, você pode preencher esse vazio de outras formas que não seja o alimento, né? Hoje se sabe meditando, orando, Uhum. né? Hoje se sabe conectando. Então, é conexão mesmo com o poder superior. Você sabe que as pessoas que vivem hoje com ausência de alimentação, os ditos viventes respiratorianos, né? Só respiram e conectam através de a conexão que dá na glândula pineal, né? Que é sutil. De que forma essa energia sutil transforma em bioquímica, em alimento, a gente não sabe ainda os parâmetros científicos para explicar todo o processo. Mas que isso acontece, acontece. Então, se essa conexão hoje, o mundo do jeito que está, com todo isso global, você vê, a gente está falando aqui, depois as pessoas vão estar ouvindo isso aí numa dimensão atemporal, tá? Hoje a gente está falando hoje, e hoje é hoje. A hora que você estiver escutando a gente falar, você vai estar no hoje. Então, isso é que nós ainda não percebemos, entende? Que agora é o momento. E agora é o momento de reconexão. E as pessoas estão preocupadas em sair, em se divertir, né? E vamos, quando é que vai ser para a gente abraçar de novo, sair, Vai ter fazer carnaval. Vai, agora a discussão é, nossa, fecha tudo, abre tudo de novo. Mas a morte, por si só, é só a morte. O objetivo não é se vai morrer ou não vai morrer. O objetivo é se você vai morrer com a sua alma evoluída. É Se o você como vai morrer... também eu vivo, né? É o como eu estou vivendo. Não, para quem quer, para quem vai na morte, né? Você vai morrer com sua alma conectada, evoluída, ou não? Ou se você vai viver, como você vai viver? Porque a partir de agora, a gente precisa dar uma nova forma para a vida. A vida não é só a matéria. E a gente está aqui nesse planeta que é denso, mas a gente precisa evoluir para uma quarta dimensão. 3D, o que é 3D? Né? Às vezes as pessoas não sabem o que é 3D. Existe o plano, né? Espaço, Plano assim, onde eu piso na terra, meus pés estão no chão, existe o plano vertical, onde eu estou em pé, ou seja, vertical, horizontal. E se você pegar uma reta assim, né, você vai traçar um outro plano e você vai conectar essas três dimensões, que é altura, né, largura e profundidade. Profundidade, é. Então, nós vivemos nesse 3D, mas a Terra precisa evoluir. A gente precisa evoluir. Por isso que a internet veio e veio com força, e agora as redes sociais, né, a nova meta,
do Facebook, que virou Meta agora, é fazer isso, todos nós entrarmos mesmo num mundo virtual. E o mundo virtual é a quarta dimensão, né? E é muito interessante, né? Como essa relação de padrões, por exemplo, essa mudança que nós estamos passando, quando a gente pensa nesse processo de pandemia, porque isso é um saculejar realmente, é como se estivesse colocando numa coisa e triturando assim, a humanidade, falando, olha, acorda, 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 né? Acorda, literalmente. Acorda, literalmente, não dá para viver do mesmo jeito, né? Então a gente, mas mesmo assim, enquanto a gente não acordar, eu falo a gente em termos de totalidade, de humanidade, não acordar, né, para essa relação dos valores, né, onde é que eu estou colocando o meu olhar, a minha forma de viver ainda, né? Por exemplo, me lembro no início da pandemia, quando os animais estavam tomando conta, soltos. Feliz da vida. E era maravilhoso olhar aquilo e falar, nossa, que coisa maravilhosa. Quer dizer, nós podemos sucumbir rapidinho como espécie, né? Uhum. Mas a vida não. A vida é outra coisa, muito maior que nós, né? Então, de repente, assim, vem uma coisa minúscula, que é algo que eu tenho colocado bastante aqui. Se a gente pensasse um vírus, porque a gente não costuma pensar que é isso o nosso corpo, mas o nosso corpo também é uma coisa louca, é um microcosmo, assim, é um vazio, né, onde tem coisas girando lá dentro, que formam alguma coisa, que a gente acha que é tudo certinho, assim, rígido, né, que, por exemplo, é o osso, é um órgão que você pega e tudo mais, mas quando você vai olhando, no fundo não é nada, né? Então, Aí a gente é o único ser que pensa nisso tudo, né? Você vê, a gente pensa nisso tudo, a gente discute uma hora nisso tudo, a gente faz isso aqui, mas no fundo, para que serve isso tudo, né? Para que a gente pensar sobre a vida, né? Então, sabe que eu estou chegando à conclusão, Mário, que eu já estudei bastante. Eu gosto de estudar, leio. Não gosto muito de academia no sentido do jeito que ela é hoje, porque as minhas formações são ista. Eu sou da prática, nutricionista, psicanalista, ista. Eu não gosto do ólogo, né, da história do estudo, porque eu sou muito prática. Então, você vê, a biodança é a própria vivência em si, né? Então, eu cada vez mais estou chegando à conclusão de que tá bom da gente pensar, tá bom de estudar. Vamos viver e fluir, porque a vida é isso. A gente é um ser pensante, mas se a gente fica preso pensando, a gente deixa de existir enquanto todo. Porque o pensamento ele está só aqui, na mente, né? O pensamento ele é uma instância. Mas quando você conecta o pensamento com o sentimento e com a experiência de estar vivendo aqui agora, aí você entra no não tempo. Mas isso é um grande desafio, porque isso precisa confiar. Precisa como diz, confiar e entregar. Como diz o professor Hermógenes, adoro, né? Eu entrego, confio, aceito e agradeço. E a gente só sabe isso no momento onde a gente está passando dificuldade, não como tudo está bonzinho. Na hora que vem algo que arranca a gente aqui, né, no nosso chão, e você poder olhar além da ilusão, né? Além da dor, além do desespero, além da doença, além da escassez, olhar, e é difícil realmente, às vezes, a pessoa compreender isso, mas é nesse momento, quando olha, entrego, confio, aceito e agradeço, algo acontece. Isso. E é ali que transforma, né? Que tem uma chave que faz girar, algo acontece. Mas eu entendo que, antes eu ficava, mas por que tanta dor? Hoje eu entendi. Eu precisei passar. Ainda tô saindo dela, tá? Da minha alma. Mas eu precisei entrar na dor da minha alma. E eu sempre falava, não, por que tanto sofrimento? Mas é só ali que você consegue realmente saber o que é luz, o que realmente é conexão, e entregar e confiar.
eu tenho recaída, tá? Entrega, 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 entrega. Tudo está conectado, tudo vai fluir. Confie, 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 eu entrego, eu confio, eu sou, né? Mas tem hora que você, putz, aí você fala assim, mas eu confio, eu como ou não como? Eu confio, eu vou ou não vou? E esse é o poder da escolha, né? A gente ainda tem um poder de escolher qual o caminho que vai. E essa escolha é que vai determinar o aprendizado da alma, né? Pois, Roberta, me lembrei aqui agora, antes que a gente feche, tem uma pessoa linda que sempre está aqui comigo, né? Que é uma pessoa que participa do grupo de biodança, né? Que eu faço parte, 90 anos. E ela, a Carmosa, e ela teve também agora há pouco tempo Covid. Na terça-feira nós estávamos juntos, ela colocou algo assim: nossa, eu tive um aprendizado que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu pude olhar para a minha vida de uma outra forma. Porque é isso, eu também, no meu processo, né, quando tive aqui agora, um mês antes eu tive um acidente de bicicleta, né, que eu passei por um atropelamento, e depois veio a Covid, eu olhava e falava assim, nossa, tem algo aqui precioso que eu preciso entender, o que que minha alma está me trazendo com essa experiência, né? Mas foi tão lindo também observar, ou escutá-la, sabe, falar disso, desse profundo processo de transformação. E é exatamente nisso que é algo que rege assim a minha vida, né? Até foi tema da minha monografia de biodança, que é a criatividade como processo integrador de identidade. Mas não a criatividade enquanto fazer coisas, colocar, mas ela como uma... que a própria palavra criatividade, para mim, ela tem uma outra maneira de ser, que é cria a ti vida em qualquer idade. Muito bem, isso mesmo. Criatividade, cria a ti vida em qualquer idade. Tem pessoas que conseguem esse lampejo, né? Essa coisa, pode ser que seja no último momento, no último suspiro. Mas vale, conseguiu, né? Assim, tem algo que fez um sentido ali, né? Integra essa alma ali e fala, nossa, minha jornada foi linda. Então, às vezes que eu pego aqui, né, com as pessoas conversando, eu falo, gente, vamos olhar para essa vida como essa jornada. É uma jornada de transformação. E Pois como eu é, estou eu hoje? não século para entender isso. Tudo que eu peço hoje eu peço esse poder superior que me dê, porque ele que tira e leva, né? Eu descobri na pandemia também que eu achava que eu controlava a minha vida. Mas na realidade, de qualquer hora, a minha vida não é controlada por mim. Então, hoje, eu peço uma oportunidade a mais de ter mais alguns anos para eu poder evoluir a minha alma e ter a oportunidade, né, de estar aqui nesse planeta fazendo isso. Porque parece que esses anos, meio século, eu meio que não estava ainda entendendo o que era isso. Então, agora parece que, nossa, me deu uma chance, me deu uma chance, cada momento que eu acordo, me deu uma chance para hoje eu ser uma pessoa melhor. E eu vou ser, porque eu sou atleta da minha vida. Só Então, por hoje, né? só por hoje. Eu tô. E depois que eu descobri que eu sou dependente mesmo, né? Dependente mesmo. Então, para mim, eu estou exatamente só por hoje, mais um dia, eu vou ficar cada dia melhor. E isso que está assim, bem forte, sabe? Essa confiança, essa entrega, sabe, Maria? Hoje eu sou grata, sou grata a você, né, por ter me convidado. Assim, hoje eu estou agradecendo a cada pessoa que eu tô nesse momento, porque o que vale é agora, né? Então eu não sabia o que era gratidão. Sabe, a pessoa falava grata, grata, mas agora eu sinto, sabe, aqui dentro. E eu sou muito sinestésica, muito intensa, então eu sinto aqui dentro, sabe? O que é hoje agradecer, ser grata. Né? Então, é isso. Eu estou muito grata, sabe? E eu E eu acho que a gente também. estar junto, assim, nessa jornada, é uma chance, né? De conectar junto no mesmo tempo, né? E E a olha,
Olhos que se encontram, né? E olha que tem assim, eu acho que bastante as pessoas que estão aqui estão bem gratas, porque tem uma chuva de coraçãozinho aqui, né, para esse encontro, né, para esse encontro, é muito bom. Gente, assim, Roberto, eu também agradeço. Eu vou precisar fechar, porque nós já estamos fechando aqui o tempo, senão eles cortam, né, sem a gente se despedir. Então, assim, é muito grata mesmo. Assim, eu fico feliz por ter lembrado, né? E falar, Roberta, quer participar? E pronto, essa prontidão. E a gente tem um papo tão gostoso, né? De pessoas que a gente tem anos que a gente não se vê, né? E a gente está Mas aqui. parece que foi ontem. Que foi ontem, né? É o que a alma que conhece, né? Que se conecta. Então, assim, muito, muito grata. Sinta aqui também como a sua casa, né? Quando quiser. Só, Mário, vamos fazer alguma coisa junto e a gente vai tecendo aí essa história, né? Agradeço a todos que chegaram até aqui, aqueles que vão assistir depois, né? Fica gravado no IGTV. E é isso, gente. A nossa striptease de alma hoje, né? Com a participação da Roberta, né, que também aqui colaborando para que a gente tenha um papo muito gostoso. Muita gratidão. Eu agradeço a todos aí, vocês que estão ouvindo. Sou muito grata também pela oportunidade de repente, a minha experiência de Mari contribuir, né, com a de vocês para alguma coisa, a gente ser útil, né, também uns aos outros. Antes de fechar, só passa assim, qual é o teu Instagram, né? Bom, o Instagram que eu estou usando é @humanocenter, né? E também tem o @euminutro, né? São dois que eu estou usando. E, assim, acho que essa coisa das mídias sociais, né? Inventaram um TikTok para mim agora, que é a Roberta Forastieri. Eu falei, gente, chega de troço. Já estou falando tudo de um, ainda tem outro. Tá bom, chega, vamos conectar tudo com um só. Pois é, mas a gente chega lá. @humanocenter mesmo, porque já tem bastante coisa lá e deixa ele lá. Que bom. Pois muito obrigada. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos. E até a próxima. Aí eu vou fechando agora. Ok.